Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. É muito bom estar aqui de volta, mais uma vez a convite do nosso irmão Pedro, da IPB de Turiaçu, nos convidando aqui para trazer uma palavra, uma mensagem sobre avivamento. É um tema tão importante para a igreja nos dias de hoje. E eu confesso que em meio à correria, eu busquei meditar sobre isso, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos que nos assistem pelo canal a mensagem que está lá em Abacuque, capítulo 3, no versículo de número 2, que diz assim: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Até aqui. Bom, meus amados, para a gente entender o que o Abacuque queria dizer, em que momento ele vivia, Abacuque vivia num tempo em que o povo de Deus estava afastado dos caminhos do Senhor. E ele via que o povo não buscava a Deus, que existia um esfriamento do povo de Deus com relação a tudo aquilo que Deus já havia feito, as promessas que ele tinha para o seu povo, para o povo judeu. E por conta disso, Abacuque está clamando a Deus que pudesse despertar o povo, corrigir o povo para que ele retornasse aos caminhos de Deus, retornasse a servir ao Senhor de todo o coração. E Deus responde a Abacuque, nos capítulos anteriores, dizendo para Abacuque que ele usaria um outro povo, os caldeus, um povo ímpio, seriam os babilônios, para ensinar a lição para Israel, para que através da opressão desse povo, o povo escolhido de Deus pudesse perceber, pudesse retornar aos caminhos do Senhor. E Abacuque, quando ouve isso, fica muito assustado, porque Abacuque olhou e falou: Senhor, tu vai usar um povo ímpio, um povo impiedoso, para poder ensinar, oprimir o teu povo? E Abacuque faz essa oração, clamando ao Senhor que ele pudesse avivar o seu povo, que ele estava alarmado com tudo aquilo que ele havia ouvido de Deus. E ele pede ao Senhor que no decorrer dos anos, a obra desse pudesse ser avivada, pudesse ser conhecida, que a misericórdia de Deus triunfasse sobre o juízo sobre o seu povo. E é interessante a gente perceber primeiro que esse momento que o povo de Israel vivia aqui não é muito diferente do momento que nós vemos na nossa realidade atual. O povo cada vez mais afastado do Senhor, as pessoas cada vez mais endurecidas em relação à mensagem do Evangelho, a própria igreja entrando num caminho bastante delicado. Se por um lado ela enche, do ponto de vista de quantidade de pessoas cristãs, por outro, ela também acaba por não demonstrar os sinais de fato que remetem as pessoas a olhar para a gente e ver Cristo. Pelo contrário, nós vivemos um tempo de uma secularização tão grande, e onde existe esfriamento, afastamento, onde existem pessoas desviadas da fé, gente que se tornou ateu, ou pessoas que não têm nenhuma simpatia ou vontade de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas que, por conta do testemunho cristão, muito esvaziado, de práticas, de comportamento que de fato corrobore, aponte para quem, de quem nós de fato somos filhos, acaba por se afastar do Evangelho. E quando a gente olha para isso, o clamor de Abacuque faz todo sentido. A igreja de hoje
precisa clamar por isso. Senhor, aviva a tua obra. Só que quando a gente fala de avivar, quando a gente fala de avivamento, em primeiro lugar, a gente é preciso entender o que nós estamos falando, o que significa avivamento, né? Então, lá no dicionário, né, o que significa essa palavra avivamento? Né? Significa tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado, nítido. E agora, para a gente, né, do ponto de vista espiritual, o que significa o avivamento? Avivamento, de uma forma assim muito simples, é exatamente a manifestação da presença de Deus no coração do seu povo, trazendo consigo a sua santidade, trazendo consigo, né, exatamente o senso de que nós precisamos ser santos como o nosso Deus é santo. Aliás, essa é uma convocação dele para a gente, né? E existe um agente desse avivamento, né, que a Bíblia nos diz, fala bastante, através do Evangelho de João, no capítulo 16, e esse agente é o Espírito Santo de Deus, é aquele que conhece a mente do Senhor, e é aquele agente capaz de nos convencer do pecado, da justiça de Deus e do juízo que virá, né? Ou seja, o Espírito Santo entra trazendo arrependimento aos corações. À medida que nos aproximamos do Senhor, o Espírito Santo dele vai descortinando o nosso ser, vai nos dando discernimento acerca da santidade dele em contraponto da nossa natureza pecaminosa. Por isso, normalmente, né, o avivamento que a gente fala, ele começa de um coração que se sente miserável diante de Deus, mas, por outro lado, não abre mão da sua presença como a única forma de santificação, a única forma de resgate dessa natureza decaída e pecaminosa para uma natureza que, de fato, é reavivada, né, por uma nova vida proposta através do sacrifício da cruz, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, esse grande agente do avivamento é o Espírito Santo. Por isso, né, esse avivamento que a gente clama, é imprescindível que o Espírito de Deus se manifeste, que o fogo do Senhor venha nos purificar, venha nos capacitar, venha nos fortalecer para que possamos buscar ardente e incessantemente que a vontade de Deus, que o reino de Deus seja estabelecido primeiro em nós, depois ao nosso redor, onde a gente vive, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e, por fim, nesse mundão para o qual Jesus Cristo morreu, porque ele entregou a sua vida não somente por mim e por você, mas por toda a humanidade. Por isso a convocação de João 3,16 é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, esse agente maravilhoso de Deus, né, ele provoca em nós, né, aquele sentimento que nos desnuda e faz com que a gente queira experimentar aquilo que o Senhor fala para Salomão lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então olharei do alto, tirarei o coração de pedra, lhe darei um coração de carne totalmente rendido a mim. Ou seja, dessa proximidade, dessa busca, né, que, em suma, gera mudança de vida, gera ânimo espiritual e vontade de ser instrumento de Deus, começa o avivamento. E esse avivamento, ele normalmente produz alguns sinais, porque, na verdade, avivamento não é estar com a igreja cheia. Ele até faz isso, mas às vezes o avivamento começa com uma pessoa. E aquele coração quebrantado, sedento de Deus, depois de inflamado, começa a inflamar outros, e isso se expande de uma maneira sobrenatural.
Esses são os sinais, né? Ou seja, são as pessoas sedentas de Deus, reconhecedoras de seus pecados e buscando, né, ardentemente, né, com medo da morte, com medo do juízo, querendo estar na presença de Deus, essa presença gloriosa, buscando ardentemente essa comunhão que nos salva, que nos faz diferente e nos convoca a uma nova vida, a um outro estilo de vida. É interessante dizer o que o avivamento não é. Avivamento não é, um movimento que gera, né, emocionalismo momentâneo, que produz ali aparentemente, né, nos evangelistas, aquela inflamação, mas por outro lado não produz frutos, não vai adiante, não converte pessoas, não faz com que outros mudem de vida e larguem suas práticas ruins, as suas práticas que estão em desacordo com a palavra, que não muda a sociedade, que não faz com que pessoas olhem para a gente e queiram esse Jesus que a gente está. O avivamento ele precisa conter alguns sinais para que, de fato, ele possa, assim, ser encarado. Ele precisa que o mover do Espírito Santo gere a energia espiritual necessária para que a gente reconheça os nossos pecados, se arrependa dele, peça perdão e para que nós queiramos ser um instrumento de Cristo e permitir que ele, né, de fato, nos use para alcançar outros. Nos use com misericórdia, com graça, mas com poder para testemunhar dele. Aliás, o avivamento gera esse sentimento, como Paulo um dia foi capaz de dizer: para mim, morrer é lucro e viver é Cristo. Ou seja, a ordem da nossa agenda muda totalmente e Jesus, a sua causa, né, os seus projetos passam a ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. É interessante também, meus irmãos, a gente lembrar que na Bíblia aconteceram alguns avivamentos. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós vemos a passagem que Neemias se levanta, faz a confissão dos pecados, ora a Deus e é levantado, comissionado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Contemporâneo a ele, Esdras, né, vai também com o povo, e o povo, depois da cidade reconstruída, começa a orar, começa a buscar a Deus, e dessa busca, Deus fala no meio do povo, Deus derrama seu espírito, Deus gera arrependimento, e com isso, aqueles homens que tinham casado com mulheres de outras nacionalidades, de fora do povo de Deus, que gerava contaminação, que trazia práticas que não eram bem-vindas e que o Senhor abominava. Aquelas pessoas olham diante da palavra, olham para si, olham a situação e querem se apartar do pecado. O que foi gerado naquele povo, naquele tempo, é que eles despediram as suas mulheres. As mulheres que eram de outros povos, que não eram do Senhor, que eram contra o mandamento de Deus, aqueles homens se apartaram delas. Talvez a gente ache isso algo, né, ruim. Poxa, o Senhor permitiu que famílias se desfizessem, que situações assim se separassem, mas na verdade o que havia ali, o que isso simbolizava de fato, é que existia mais o temor ao Senhor, ao seu propósito, né, estabelecendo essas regras, essas leis ao seu povo, para o bem deles, do que exatamente o meu bem-estar. Ou seja, se buscava fazer a vontade de Deus em detrimento da minha. E isso gerava, de fato, atitudes que agradavam o coração de Deus. Isso é avivamento. E no livro de Atos, a partir do Pentecostes, lá em Atos, capítulo 2, onde o povo é batizado com fogo, com o Espírito Santo, a multidão que olhava Pedro discursar, e dali, né, começa uma obra missionária sem precedentes, onde os apóstolos, os discípulos, tanto os que estavam com Cristo, quanto aqueles que iam se convertendo, né, eram capacitados, né, para fazer, para pregar o Evangelho, para sair no mundo ganhando vidas para Jesus. Então esse é o outro avivamento. E lá no capítulo 4 de Atos, a Bíblia diz, né, que a multidão dos que criam, né, todos tinham um só coração, um só propósito, um só espírito, e ninguém considerava
somente seu os bens que tinha, mas todos partilhavam, partiam o pão alegremente, e a cada dia se acrescentavam mais e mais pessoas. E daquele movimento, né, pessoas foram lançadas à obra missionária com coração ardente por alcançar almas para Jesus. E fizeram com que esse evangelho, que começou lá na região da Judéia, né, Galiléia, foi até os confins da terra e alcançou os pontos mais remotos da terra, inclusive a nós. Quando a gente olha para isso, né, nós vemos aqui que essa obra vem de corações dispostos, que são alcançados pelo Espírito de Deus, são encharcados do amor de Deus, são encharcados com a graça de Deus e são fortalecidos para fazer algo sobrenatural. Pregar o Evangelho com desenvoltura, com alegria e ganhando almas para o Senhor, né, fazendo com que o Evangelho avançasse e a palavra de Deus alcançasse todos os continentes da terra. E é isso, quando eu olho para essa mensagem, para esse exemplo do Evangelho, a gente percebe que é isso que a gente precisa hoje. É levar uma sacudida de Deus. É buscar, é olhar e perceber que através das circunstâncias Deus está falando com a gente. Talvez as opressões, o que tem acontecendo, hoje talvez não seja uma nação, pode ser uma pandemia. Mas Deus está falando ao seu povo nos dias de hoje. Deus tem mais uma vez nos convocado a olhar para a gente e perceber como nós estamos reagindo diante disso tudo. Se nós estamos acomodados, se nós estamos tranquilos, se você que eventualmente não foi assolado pela Covid, não mantém seu emprego, tem a sua vida, continua normal e muitas vezes nem ânimo tem, se dar desculpas para não ir mais para a igreja, para ficar na tua. É parar e perceber o que Deus está falando com isso tudo. Quando eu olho ao redor e vejo a igreja como tem sido, os escândalos que têm acontecido, eu me pergunto, eu não faço parte disso? Senhor, muda isso. Aviva a tua obra, começando por mim. Essa é a oração que nós precisamos, como igreja, fazer no dia de hoje. Esse é o motivo número 1 da tua lista de orações para que o reino de Deus venha a ser estabelecido. Eu falei de alguns avivamentos aqui, bíblicos, mas nós temos os avivamentos ao longo da história. Né? Nós temos aqui, né, em 1904 e 5, o avivamento do país de Gales, através de Evan Roberts, e foi algo tremendo, que mexeu com todo o país de Gales, que faz parte da Grã-Bretanha, um lugar pequeno, onde mais de 100 mil pessoas se converteram. E tudo começou com um jovem que clamava, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E desse clamor, dessa oração incessante, dessa busca com o coração quebrantado na presença de Deus, Deus inflamou todo um país. E a partir do país de Gales, nós tivemos o avivamento coreano, muito influenciado por aquilo, por aqueles que tiveram experiências lá. E logo, né, no mesmo ano, tivemos o avivamento na Rua Azusa, onde pessoas simples, negros, William Seymour, né, buscando também, quebrantado a presença de Deus, experimentaram ali mais de 9, 10 anos de avivamento, de poder de Deus, de crescimento do Evangelho, mas com qualidade. Um Evangelho que mudava vidas, que alcançava pessoas, que fazia com que pessoas fossem livres das drogas, do vício, que pessoas deixassem de roubar, que pessoas deixassem de frequentar prostíbulos, ou seja, um movimento que mexeu com o país, que mexeu com a sociedade. No país de Gales, os bares, os lugares ficaram vazios, porque as igrejas em si, as pessoas queriam saber do Senhor. E por conta disso, houve transformação, houve mudança, e esse poder, ele continuou se alastrando. Tanto que em 1910, Daniel Berg e Gunnar Virk chegam no Brasil, e lá em Belém do Pará, eles, através da obra missionária, que deu origem à Assembleia de Deus, começaram um movimento que impactou o Brasil, e depois foi acompanhado por outras igrejas. Portanto, meus amados,
esses movimentos que Deus faz, o avivamento verdadeiro, ele vai trazendo um amor, uma vontade de testemunhar e gera uma força tremenda para a obra missionária e faz com que pessoas não somente se contentem em se converter e pregar nas vizinhanças, mas elas saem para alcançar um mundo para o Senhor. Esse é o avivamento, que transforma, que muda a sociedade, que muda o caráter, que muda toda a história de uma nação. Se você olhar para a Coreia do Sul hoje, você vai ver os frutos do que foi avivamento, a potência que ela se tornou. A sociedade mudou, porque pessoas oravam 1, 2, 3, até 12 horas por dia, pedindo a presença de Deus. A Coreia, que já teve a maior igreja celular do mundo, né, liderada pelo pastor Paul Young-cho, depois pelo pastor David Cho, seu filho, mas enfim, frutos que transcenderam pessoas e gerações e continuam reverberando até hoje. Hoje nós estamos às vésperas da volta de Jesus. Nós estamos aí à margem e os sinais são inequívocos. E para mim e para você, para a igreja, né, avivamento, reavivamento, não é só uma palavra da moda. É uma necessidade, como comer, como vestir, como dormir. É algo primordial para que a igreja não seja deformada, mas para que ela volte às suas origens e cumpra o seu papel na terra até a volta de Jesus, que vai selar esse tempo e que vai chamar os seus, que vai se encontrar com a sua igreja. Motivos para isso: esfriamento da igreja, que é a secularização, crescimento das seitas e religiões, bem como do ateísmo, né? A degradação do ser humano, que atualmente, pelas suas atitudes, né, na sociedade está sendo difícil até de chamar de ser humano. Às vezes a gente olha o animal, faz mais sentido, tem mais sabedoria, entre aspas, do que a maioria dos seres humanos que a gente tem visto, vê nos jornais, pelas atitudes, pelo aquilo que é capaz de produzir de ruim. Por isso, avivamento é mais do que nunca uma necessidade real, minha e sua, enquanto cristãos, enquanto servos de Deus. E para a igreja de Jesus, para que ela de fato cumpra o seu papel, o seu chamado, né, lá em Mateus 28, de ir todo mundo pregar o do evangelho da salvação até que o Senhor Jesus volte, porque ele só voltará quando todos tiverem a oportunidade de ouvir. Mas isso com poder para transformar. E aqui no final eu deixo para você a própria convocação de Apocalipse, capítulo 3, do 7 ao 10, da igreja de Filadélfia, né? Que marca bastante, que talvez faça todo sentido para esse tempo nas nossas vidas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os fareis vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. E por fim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Avivamento é algo para já. Meu amado, minha amada, que você esteja imbuído nisso, que você coloque a sua força em buscar a Deus de todo o teu coração e todo o teu entendimento, para que o Senhor avive a sua obra em nós e a partir de nós, ao redor de nós, que possamos ser esses instrumentos usados na mão de Deus,
para fazer parte de um grande mover que vai colher almas para o Senhor, que vai avivar, renovar a igreja, para que a gente experimente dias em que o melhor de Deus, como diz a palavra, ainda esteja por vir. Esse é o meu pequeno recado, a minha oração é para que o Senhor Todo-Poderoso possa deixar esse alerta para você, mas mais do que isso, te botar uma vontade, um desejo santo de orar, para que o avivamento da obra dele se cumpra, para que a misericórdia dele esteja presente, para que muitas pessoas se convertam de seus maus caminhos e possam ser encontradas no livro da vida. Boa noite, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.